Chegamos na penúltima lição desse trimestre aqui da classe dos pré-adolescentes, trabalhando aí sobre recebendo o batismo no Espírito Santo. Penúltima lição, lição 12, trabalha sobre vivendo o avivamento espiritual. Você pode iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é a leitura bíblica que está em João, capítulo 7, versículos 37 a 39. Atos, capítulo 4, versículos 32 ao 35. Você pode estar lendo também o que a Bíblia diz, que se localiza em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Lendo esse texto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, gente boa, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos também. Estou alcançando aí quase 200 mil alunos e eu preciso da sua ajuda. É só você se inscrever ou indicar para alguém que precisa assistir a Escola Bíblica Dominical junto com a gente, tá? Faça isso, me ajude. Você pode me acompanhar aqui de forma muito prática. É só colocar Janderson Nascimento EBD, me acompanhando pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Fica à vontade para conhecer o nosso trabalho. Que essa aula te edifique, que seja um trimestre abençoado para a glória de Deus. Na lição de número 12, paramos então para pensar sobre o avivamento espiritual. Quando estudamos a respeito da história dos avivamentos, a partir da história da igreja, nós descobrimos que depois de Atos dos Apóstolos, ou depois do primeiro século da igreja primitiva, em toda a história há manifestações de avivamentos espirituais. Fervores espirituais envolvidos a prática da oração, da busca pela leitura da palavra, desse avivamento então pelas escrituras. Depois da Reforma Protestante, nós podemos perceber manifestações também espirituais a partir dessa perspectiva do buscar entender as escrituras e a palavra de Deus a partir da salvação mediante a fé. Isso também é um avivamento. Quando nós estudamos a partir da história dos avivamentos que aconteceram no século XVIII, século XIX, vamos descobrir que esses grandes avivamentos moveram o mundo em missões e as pessoas se colocaram à disposição para a obra missionária a partir do poder do Espírito Santo. Uma das características que nós entendemos a partir também do avivamento que aconteceu na Rua Azusa no início do século XX é que esse avivamento influenciou o pentecostalismo brasileiro. O nosso pentecostalismo tem essas raízes históricas que impulsionaram então a maneira de pensar como nós entendemos hoje. Ao analisar a história, nós descobrimos então a ação do Espírito Santo. Nós que somos pentecostais, nós compreendemos especialmente a respeito dessa vivência espiritual mediante a palavra. Para a gente, nós cremos que os dons espirituais são relevantes, atuais e estão atuando também no meio da igreja. São atuais por quê? Porque eles servem até mesmo para a igreja hoje, edificando as pessoas cristãs, levando então esses irmãos e irmãs a servirem a Cristo. E aqui nós paramos para pensar sobre esses avivamentos que causam então renovos espirituais e como nós podemos também buscar um renovo espiritual pessoal para a nossa vida. Você como aluno, você como professor, professora, pode buscar esse renovo espiritual primeiro para você. Há uma necessidade muito grande de falarmos sobre a presença de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a manifestação do Espírito Santo. É a defesa daquilo que nós cremos como pentecostais. E eu espero muito que o Espírito de Deus possa te usar nessa ministração, que essa aula seja marcante, edificante, a partir da presença do Espírito Santo. E se eu estou te ajudando até aqui, se você pode, comenta aí, deixa o like e se inscreve. Vamos então para o primeiro ponto da ministração, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o compromisso com o ensinamento bíblico. Todo avivamento tem um compromisso com a palavra de Deus. Não há avivamento sem palavra, sem ensino, sem um compromisso com as Escrituras. No primeiro ponto da lição, você precisa ter a noção que você vai trabalhar em sala de aula 3 subtópicos. E observe que o primeiro ponto ele foca exatamente a respeito do ensinamento bíblico como ponto de partida para um genuíno avivamento. Porque o ensinamento bíblico ele é fundamental.
Leia o texto de João, capítulo 7, versículo 38. Você vai perceber, à luz das Escrituras, que todo o avivamento ele tem um fundamento nas Escrituras. Se você observar a história da Reforma Protestante, foi fundamentada a partir das Escrituras, da leitura da palavra. Se você estudar os avivamentos que aconteceram no século XVIII, XIX e XX, as Escrituras estão lá. Se você olhar especialmente para a história da igreja primitiva até a Reforma Protestante, você vai ver que as pessoas buscavam entender a palavra de Deus. Então, as Escrituras são o fundamento para o avivamento. Então, é importante você focar nisso. O verdadeiro avivamento não é apresentado como um movimento em si, um movimento espiritual. O avivamento, ele é bíblico, ele tem fundamento nas Escrituras, ele é coerente com a palavra de Deus. Então, olhe isso para explicar para os teus alunos. O primeiro subtópico destaca, então, sobre uma pergunta. Você é comprometido? Você pode iniciar esse primeiro subtópico destacando para os teus alunos sobre a necessidade de ser comprometido pela palavra. Se você observar os exemplos bíblicos da palavra de Deus, você vai descobrir de forma muito clara que as pessoas que eram influenciadas pelo avivamento eram influenciadas pelo poder da palavra de Deus. Jesus prometeu que derramaria o seu espírito. Você pode perceber isso tanto em suas promessas nos evangelhos, falando a respeito da chegada do Consolador, isso está em João 14, como também no Antigo Testamento, a partir da leitura de Joel, capítulo 2, você vai perceber que o profeta Joel já era usado lá atrás, dizendo que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Ao analisar a palavra, você vai perceber que homens de Deus e mulheres de Deus eram compromissados com a palavra de Deus. Paulo, escrevendo as epístolas pastorais, tanto para Timóteo como Tito, especialmente para Timóteo, ele fala sobre a diferença daquele obreiro, que era um obreiro espiritual, e do obreiro carnal. O espiritual, ele é compromissado com a palavra. O carnal é compromissado consigo mesmo. Então, a pessoa que vive pela carne, ela vive para satisfazer os seus desejos pessoais. Quem vive pelo Espírito e é envolvido pelo Espírito Santo, não abre mão dos princípios. Não troca as suas bênçãos ou a sua primogenitura por apenas um prato de lentilha. Muito pelo contrário, valoriza aquilo que Deus lhe deu. E é necessário falarmos a respeito da chamada de Deus, falarmos a respeito do compromisso com as Escrituras, de rejeitar então o pecado. Aquele que se envolve com o pecado não está envolvido em um avivamento, mas quem se envolve com o avivamento se envolve com a santificação. A santificação é característica de uma pessoa que lê as Escrituras e tem um compromisso com Deus. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós pentecostais orientamos a pessoa a buscar a santificação e o batismo com o Espírito Santo, porque isso faz parte do princípio da Escritura, como nós ensinamos para você. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, que destaca agora outro argumento: firme em oração. Como é fundamental estarmos firmes também na prática da oração. A prática da oração está presente em um verdadeiro avivamento. Se desejamos, então, ter uma vida de avivamento, precisamos também orar ao Senhor. Você pode ler a passagem de Mateus capítulo 21, versículo 22, ler também Colossenses capítulo 4, versículo 2, você precisa descrever que ter um contato com Deus, uma prática devocional da leitura da Bíblia, como eu descrevi para você no primeiro subtópico, mas ao mesmo tempo uma prática devocional do exercício da oração e sua espiritualidade, demonstra muito bem que você ganha força de Deus para vencer as suas aflições, vencer as suas dificuldades, como nós também precisamos parar para pensar sobre isso. Para pensar sobre a graça de Deus e nos envolvermos em oração. A oração ela pode ser realizada de forma muito especial em seu coração, buscando ao Senhor. É fundamental não só dobrar o seu corpo, mas também dobrar o seu espírito e a sua alma diante de Deus de joelhos, se você tem condições. Se você está passando por algum problema de saúde, não tem problema nenhum. Orar em reverência a Deus, assentado ou deitado. Mas é importante você orar buscando ao Senhor.
A oração ela faz parte dos avivamentos. Todos os avivamentos são envolvidos e encharcados em oração. Quando nós lemos Atos capítulo 2, nós descobrimos que a igreja, do capítulo 1 ao 2, estava envolvida em oração. Você percebe que todo avivamento que está presente na história da igreja tem alguém orando, tem alguém buscando a Deus, tem alguém se dedicando à oração. Como é fundamental buscarmos a Deus em oração. Uma igreja que não ora está morta, está fria. Uma pessoa que não ora está morta espiritualmente. A oração é o melhor meio de comunicação que existe, melhor até mesmo do que o Wi-Fi que você possui. A oração, ela não tem interferências. Quando você ora, Deus fala com você. A Bíblia fala de homens de Deus que se envolveram em oração. Os avivamentos na história contam registros de homens e mulheres de Deus que se dedicaram à oração. E é fundamental nós pararmos para pensar que a oração também é relevante e precisa ser ensinada hoje para os nossos alunos em sala de aula. Então fale sobre a oração. O terceiro subtópico destaca então o seguinte argumento: o tempo para Deus. Vamos entender essa argumentação para trabalhar ela em sala de aula junto com você. O terceiro subtópico do primeiro ponto registra exatamente um pensamento. O pensamento de dedicar a tua vida, a tua alma, o teu tempo para Deus. Especialmente nessa geração em que nós estamos vivendo, onde as pessoas têm tempo para tudo, mas se esquecem de ter o tempo para Deus. O tempo com Deus é fundamental. Como você pode ter o tempo com Deus para um verdadeiro avivamento na tua alma? Você pode ter esse tempo com Deus em oração, como eu já disse para você, e na prática devocional da leitura bíblica. Pode ter um tempo com Deus se dedicando ao jejum. Pode ter o tempo com Deus evangelizando alguém. Pode ter o tempo com Deus pensando nas coisas de Deus, louvando a Deus. É fundamental pensarmos que ter um tempo com Deus é ter um conteúdo espiritual, é ter um revestimento de poder. E ter um tempo com Deus é dedicar especialmente o nosso coração à sensibilidade da presença. Como nós também precisamos parar para pensar na sensibilidade espiritual. Estamos perdendo a sensibilidade espiritual com coisas dessa vida, dedicando o nosso tempo e aquilo que nós pensamos e precisamos nas coisas daqui. Nós precisamos ter uma vida sensível à voz do Espírito Santo. Isso provoca um avivamento. Você precisa ter uma vida sensível à voz do Espírito Santo. Isso provoca um avivamento. E que Deus coloque isso também no teu coração. Avançando, espero estar ajudando você. Se você conhece alguém, um aluno, um professor que precisa assistir essa aula, envie essa aula para ele, para ela, posta aí nas tuas redes sociais. O segundo ponto vai tratar agora sobre o seguinte argumento: o desejo fervoroso por ganhar almas. No segundo ponto, vamos pensar agora sobre outra característica que um avivamento tem. É a característica da evangelização, ou seja, do impulsionamento de anunciar as boas novas em Cristo. No segundo ponto, é fundamental você observar que você irá trabalhar 3 subtópicos e avançar, então, para o primeiro, que trata sobre o fluir do Espírito Santo na obra missionária, ou seja, na evangelização e nesse fluir no teu coração também. O fluir do Espírito Santo na nossa alma é demonstrado pelas Escrituras, especialmente como uma figura de linguagem. O Espírito Santo é conhecido como fogo abrasador e consumidor também, mas ao mesmo tempo é conhecido como o rio de Deus. É conhecido como o rio da vida também, que é inspirado na pessoa de Jesus. E o fluir das águas do Espírito também nos renova. Detalhe, eu preciso explicar isso para você. Na evangelização, o fluir do Espírito, dessas águas poderosas do Senhor sobre nós, nos orientam, nos direcionam, nos guiam. Quando você observa essa questão, você percebe então que o Espírito Santo pode direcionar você para evangelizar alguém, pode direcionar o teu aluno para falar das boas novas da salvação para alguém, pode direcionar a tua alma para pregar Jesus para as pessoas que precisam ser alcançadas.
Uma característica fundamental do avivamento é a evangelização, direcionada pelo Espírito Santo. É ele que direciona você, as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através dos seus lábios. Isso é uma característica de um avivamento bíblico, genuíno e também de um avivamento pentecostal, como nós acreditamos. Avançando, então, o segundo subtópico deste segundo ponto, trata agora sobre outro argumento. Seja um canal de Deus para a vida das pessoas. Seja um canal de Deus para essa ação do Espírito Santo em alcançar as pessoas para a glória de Deus. O que é ser um canal de bênção? Nós já estamos pensando nisso, em um canal de bênção. Observe, um caminho de bênçãos. Isso quer dizer que você pode se transformar na obra de Deus a partir de um avivamento em um instrumento na mão de Deus. Porque quem te usa em um avivamento espiritual é o próprio Espírito Santo na obra da evangelização. As águas do Espírito são controladas por Deus, é direcionada pelo Senhor. Nós não temos a condição de controlar especialmente a presença de Deus em nós. Essa presença nos direciona. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Sendo instrumentos na mão de Deus, nós somos usados por Deus para levar uma palavra a alguém, um hino na obra evangelizadora, uma mensagem, um acolhimento, a apresentar especialmente essa ideia do serviço cristão na diaconia, apresentar essa ideia da evangelização para alcançar as pessoas a partir do fluir do Espírito Santo em nossos corações. Muitas das vezes você pode ser usado por Deus em um ônibus, você pode ser usado por Deus no metrô, você pode ser usado por Deus caminhando, você pode ser usado por Deus trabalhando, você pode ser usado por Deus ou usada por Deus na escola também. E aqui nós aprendemos que o fervor espiritual é guiado por intermédio do Espírito Santo. Claro que com ordem e decência, para a edificação das pessoas, para que haja entendimento da obra de Deus, avançando, que Deus em Cristo coloque isso no teu coração. O terceiro subtópico do segundo ponto trata agora sobre outro argumento, proclamando Jesus até que ele volte. No terceiro subtópico do segundo ponto, nós paramos então para refletir sobre essa perspectiva de anunciar a pessoa de Cristo até o seu retorno. Você pode ler a passagem bíblica também de João capítulo 15, versículo 26. É nosso papel, a partir de um avivamento, anunciar Cristo todos os dias. Hoje nós temos um recurso extraordinário. São as redes sociais. Nós podemos utilizar essa ferramenta para a glória de Deus, para anunciar as boas novas da salvação. Nós podemos utilizar essa ferramenta para que Cristo seja exaltado na evangelização. Podemos evangelizar por intermédio do rádio, das redes sociais, da TV, mas também através do evangelismo pessoal. O evangelismo pessoal ele é relevante, porque o evangelismo pessoal produz então esse crescimento em Cristo. O evangelismo pessoal leva as pessoas agora a conhecer Cristo por intermédio do seu testemunho. E daí a necessidade, então, de pensarmos sobre essa relevância do evangelismo pessoal. No evangelismo pessoal, você está praticando um avivamento, você está anunciando Cristo. Quem é que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? Não é você, mas é o Espírito Santo de Deus que está fluindo através da sua vida na ministração. É Ele que guia você, Ele que te direciona, é Ele que dá direção na obra da evangelização. É Ele que vai te abençoar em uma palavra para que você possa alcançar vidas. Pega isso e deixa Deus te usar. Avançando, vamos então para o terceiro e último ponto dessa aula de hoje, a lição de número 12, que trata sobre o arrependimento e perdão, uma marca do avivamento. E eu quero mandar um abraço para você que está me acompanhando também pelo Spotify. Que Deus em Cristo te edifique por essa palavra, em nome de Jesus. A igreja primitiva vivia o fervor espiritual causado pela presença do Espírito Santo que movia as pessoas em um verdadeiro e genuíno arrependimento cristão.
O arrependimento é a confissão dos pecados, mas ao mesmo tempo o reconhecimento que esses pecados poderiam te levar para longe de Deus. E esse arrependimento, ele é genuíno, então. Esse arrependimento genuíno te guia agora para a presença de Deus em verdadeiro avivamento. Isso era propagado pela igreja primitiva e até mesmo na história dos avivamentos. Entendendo isso, o primeiro subtópico, então, já avançando, trata sobre o seguinte argumento: arrependidos e perdoados. O genuíno arrependimento demonstra então o caminho para o avivamento. A confissão de pecados faz parte então do processo do avivamento. Quando nós entendemos exatamente o plano da salvação, compreendemos que o plano da salvação é o genuíno avivamento. Porque o plano da salvação é movido pela graça de Deus. Deus então decidiu nos avivar. O verdadeiro avivamento parte do novo nascimento. O verdadeiro avivamento parte da conversão. O verdadeiro avivamento parte do arrependimento dos pecados. E como nós precisamos entender que a própria Bíblia demonstra que aquele que confessa os seus pecados e deixa, então essa pessoa experimenta o genuíno avivamento. Você pode ler Provérbios capítulo 28, versículo 13, que vai te dar um fundamento para isso. Quando há uma verdadeira confissão de pecados, nós encontramos então um verdadeiro avivamento. Esse avivamento, então, é um processo espiritual na sua vida que te guia agora para estar mais próximo de Deus. O arrependimento te leva agora para próximo de Jesus, para viver Jesus, para amar Jesus, para abraçar Jesus. E esse avivamento agora te conduz para que haja uma vida espiritual em Deus. Você já confessou seus pecados, você quebrantou o teu coração diante de Deus. Deus, ele não despreza um coração quebrantado. E ele ama aqueles que se quebrantam o espírito a partir do arrependimento. O segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre o perdão de Deus. Nós precisamos aprender sobre o perdão de Deus a partir da obra de Jesus. O perdão de Deus faz parte do avivamento. Todos aqueles que aceitaram a Cristo como verdadeiro Salvador são alvos do perdão de Deus. A humanidade pecou e se afastou de Deus. Por causa da queda, nós então nos afastamos de Deus por condição do pecado. Mas Deus, em primeiro lugar, antes disso acontecer, planejou a salvação, nos oferecendo o perdão por intermédio da obra de Cristo. Efésios 1:4 confirma isso. E aqui você percebe que o zelo amoroso do Senhor, o perdão de Deus está à disposição de todo aquele e aquela que procura então viver para Deus. Nós somos chamados para o genuíno arrependimento e também para experimentar especialmente o perdão de Deus. Todos aqueles e aquelas que foram alcançados ou alcançadas pelo perdão, pela fé no sacrifício de Cristo, agora têm experimentado a nova vida, o novo nascimento. O próprio Jesus disse que era necessário nascer de novo. João capítulo 3, versículos 3 ao 6, você descreve Jesus dizendo isso para um grande mestre da lei. E Jesus disse que era necessário nascer de novo para ter um encontro com Deus. Isso fala do perdão de Deus. João 3,16, nessa mesma conversa, Jesus falou do grande amor de Deus sendo demonstrado por sua morte na cruz do Calvário, a partir desse plano eterno da salvação oferecido pelo perdão de Deus. Avançando, vamos fechar a aula. O terceiro e último subtópico trata sobre a igreja que tem a sua marca, ou sobre a igreja que tem a marca. Que marca é essa que nós vamos estudar? No terceiro e último subtópico dessa lição de número 12, nós paramos então para entender que uma igreja zelosa, uma igreja fiel, ela tem as marcas do avivamento. Observe, as marcas do avivamento são fundamentadas na Escritura, na Palavra de Deus, no fluir do Espírito Santo. Pega isso que nós já trabalhamos com você. Na evangelização, na proclamação das boas novas, também na pregação do arrependimento e perdão dos pecados. Então, uma igreja que é avivada, ela passa por esse processo. Há conversões de vidas. Há um verdadeiro quebrantamento do espírito.
Olha só, avivamento não é só movimentos espirituais, mas avivamento tem que ter quebrantamento, tem que ter palavra, tem que ter evangelização. A igreja se motiva na obra da pregação do evangelho. As pessoas são impulsionadas na verdadeira adoração, uma adoração genuína, relevante, que leve as vidas a Cristo. Então, para pensar sobre isso junto com os teus alunos e que Deus te use na palavra na Escola Bíblica Dominical a partir dessa lição. Eu espero muito ter ajudado você nessa ministração. Se eu te ajudei, por gentileza, se inscreve aqui no canal Janderson Nascimento ou no Spotify. Deixa o teu likezinho, o teu joinha aqui também. Se você pode, por gentileza também, me acompanha pelas nossas redes sociais no Instagram, @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Estamos disponíveis também até no TikTok, você pode nos acompanhar. Lembrando que toda sexta-feira eu estou por aqui ministrando uma aula para a tua edificação. E é claro que nós já estamos nos preparando para o 4º trimestre da CPAD, que vai tratar sobre um tema muito relevante para o nosso crescimento. E já tem aula liberada para você aqui no canal, para que você possa nos acompanhar em Cristo Jesus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos em nome de Jesus para que Deus te use pela palavra nessa ministração. Vamos pedir a bênção de Deus. Senhor, eu oro pelo teu filho, pela tua filha que vai ministrar essa aula, que o Senhor possa edificá-los em ti, que a tua presença venha ser marcante, relevante, poderosa. Vem, Senhor, direcionar os teus servos para a glória do teu nome. Senhor, usa os teus filhos em um verdadeiro avivamento bíblico pela palavra, um avivamento que haja quebrantamento do Espírito através dessa lição e que as pessoas possam reconhecer o Senhor como Salvador através do arrependimento. Senhor, muito obrigado por tua presença. Usa os teus servos na aula. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar a crescer se você quer estudar sobre essa prática da evangelização, de um avivamento bíblico. Quero indicar para você o texto do Timóteo Carriquer, da editora Palavra, proclamando boas novas, bases sólidas para o evangelismo, um material extraordinário que pode te edificar, entendendo um pouco mais sobre essa ideia de um verdadeiro avivamento. Edson Queiroz, a igreja local e missões da editora Vida Nova, vale muito a pena você parar para pensar sobre essa visão missiológica a partir de um avivamento em seu coração. Quero indicar também a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, da editora CPAD, você encontra no site da CPAD, se você deseja crescer, avançar, estudando ainda mais a palavra de Deus sobre esses assuntos. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, gente boa. A última lição desse trimestre, nós vamos trabalhar a lição de número 13. Na lição de número 13, nós vamos desenvolver o seguinte argumento: buscando o batismo no Espírito Santo. Então, te aguardo por aqui na próxima sexta, se Deus quiser. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.